Seja bem-vindo ao nosso Acaps Podcast, no maior evento, na maior feira do varejo capixaba. Você que está acompanhando a gente de todos os lugares do mundo através das nossas plataformas digitais, Instagram, Facebook, YouTube. Fique à vontade para participar. Por aqui passam as autoridades, os especialistas, quando o assunto é varejo, quando o assunto é supermercado. E agora a gente traz o assunto um tanto quanto polêmico. A gente vai falar em qualidade em áreas de manipulação. Pois é, para falar sobre esse assunto, ela que já é quase que prata da casa, toda aqui novamente, já falou assim, vou ganhar mais uma canequinha, né, Carol? Tô levando. Ela que é nutricionista, especialista em gestão da segurança em alimentos e instrutora de educação profissional em segurança alimentar no Senac, Luciana Dallarmelina. Seja bem-vinda, Lu, Muito mais obrigada, uma vez. mais uma vez. E com a gente também, ele que é médico veterinário e consultor em diversos segmentos da cadeia de carne, Ricardo Petri. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Pessoal, para começar, vou perguntar para Lu, começar com as mulheres. Lu, como que a educação continuada pode ajudar a manter os profissionais engajados diante das novas exigências sanitárias, já que a gente está falando de tecnologia, né? Hoje em dia a tecnologia vem para poder ajudar esse segmento também, né? De que forma isso tem sido eficaz? Na verdade, não adianta a gente falar de qualidade sem a gente pensar na premissa da qualidade, né? Quando a gente fala em qualidade em qualquer tipo de alimento, a gente pensa no aspecto sensorial, que é o que vai atrair o cliente, mas também a gente tem que pensar nas condições sanitárias, que é a segurança dos alimentos, né? O que é isso? É aquele alimento que vai fornecer o menor risco possível à saúde de quem vai consumir. Então, ele vai passar por quê? Por diversas práticas, que a gente chama de boas práticas de higiene, manipulação de alimentos, boas práticas de fabricação. Isso vem ao longo de toda a cadeia, né? Perfeito. Então, quando a gente pensa em educação daquelas pessoas que são os atores desse universo de boas práticas e da manipulação de alimentos, a gente tem que pensar que por mais que a gente tenha tecnologia, que são ferramentas, então, que vão ajudar no processo, mas nós temos pessoas ao longo disso. Então, pode vir tecnologia, concorda comigo? Né? Pode vir outras tantas, mas ainda a gente também tem que ter o olhar paralelo para as pessoas. Então, será que as pessoas não sabem, os manipuladores de alimentos não sabem o que deve ser feito? Então, acredito que a gente tem que, numa maturidade profissional, olhar para esse colaborador e entender o porquê que, já que ele sabe, muitas das vezes ele não executa ou executa de forma incorreta. Então, isso é muito mais complexo do que a parte técnica, né, de segurança de alimentos. Então, entender por que esse comportamento humano, às vezes, ele pode, em algum momento ou outro, ser falho e pode colocar em risco, porque a gente sempre vai pensar em melhoria contínua. Então, por mais que eu tenha um local, que eu tenho inúmeras conformidades, o que é isso? Coisas corretas, em algum momento vai ter alguma falha no processo. E aí identificar isso e, além da coisa errada que está acontecendo, provocar, né, que seja consertado, mas também o porquê que isso está sendo, de alguma forma, né? Então, além da técnica que tem sido dada nos treinamentos contínuos, que isso acontece, mas também o porquê do fazer, saber e muitas das vezes não fazer. Então, acho que esse olhar é mais amplo, é mais holístico, é mais complexo do que simplesmente o que está posto na legislação, o que está posto nesse universo aí do estatuário, né? Perfeito. Doutor Ricardo, do ponto de vista da gestão, quais são os maiores desafios para poder garantir os protocolos de qualidade e também de segurança que sejam realmente aplicados no dia a dia das operações? Então, vamos lá. A gestão, o que eu vejo aí nas andanças que a gente faz, falta eles assumirem a responsabilidade. Perfeito. Né? Hoje o que a gente vê assim no varejo, não vamos generalizar o que a gente fala, mas o que a gente fala é o que a gente vê na maioria. Chegou o produto, botou dentro da operação, estragou depois, a culpa é da indústria e a culpa nunca é deles, né? O que eu vejo que falta na gestão hoje é entender como que as coisas funcionam e propiciar isso para os colaboradores. O que a gente vê hoje é estrutura totalmente incorreta, né? Aí eu falando exclusivo de carne, né? Tá bom. Estrutura totalmente incorreta para você manipular carne. Área de frio, que a vida da carne é a cadeia de frio. Cadeia de frio deles, a estrutura de frio deles totalmente incompatível com o volume. E quando você vai vendo uma loja que ela é mais velha, que ela começou e foi crescendo, isso cada vez é pior. Equipamentos totalmente incompatíveis. Equipamentos, você vê um moedor hoje,
eu acho que no dedo de uma mão a gente conta as lojas que a gente vai achar um moedor de carne hoje total inox. E a gente tem que lembrar que contaminação de carne, ela pode ser física, química e biológica, né? Perfeito. Então, assim, as pessoas falam muito em contaminação cruzada e tal, e esquece do restante, né? Sim. Produtos químicos que são utilizados na limpeza, na sanitização desses equipamentos, desses utensílios, totalmente incompatível. É detergente neutro de cloro. Isso não faz nada dentro do negócio, sabe? E as informações, elas existem. Os caminhos, eles estão disponíveis, mas falta realmente a gestão buscar, né? Nós fazemos ao decorrer do ano vários workshops junto com a CAPES, totalmente para o varejo. Voltados para o varejo. Voltado para o varejo, né? Setor de açougue. E eu sempre falo com o Adriano e com o Victor, que são os organizadores, falo assim, vamos levar gestor, vamos levar quem assina o cheque para ele entender. Ninguém vai. E o mais interessante é que esporadicamente eles vão, e quando eles vão, após o workshop, acabou. Falou ali, morreu o assunto, não vai mais para frente, sabe? O consumidor sabe disso? Não, não sabe. O problema hoje da carne é o seguinte, na cabeça do consumidor e de quem está trabalhando atrás do balcão é o seguinte, a carne só está estragada se ela estiver fedendo, melada e verde. A carne está estragada muito antes disso. Né? O que está estragando a carne é uma carga alta de bactéria que às vezes não está ali Não perceptível. se manifesta de forma perceptível. Exatamente. Né? O que eu costumo sempre falar é o seguinte, a gente tem que entregar o produto para o consumidor sempre no ápice dele. E não é o que acontece. Na maioria das vezes você recebe ele no ápice, mas dentro da sua operação com frio incompatível, equipamento incompatível, utensílio incompatível, na hora que você vai entregar, ele não está no ápice dele mais. E a questão toda é o seguinte, o consumidor ele não sabe. E a casa do consumidor não é preparada para isso. Sim. Né? O cara compra uma quantidade grande de carne porque ele não aceita comprar carne congelada, mas ele chega na casa dele e congela. Só que a casa dele não tem equipamento para congelar a carne. A casa dele tem equipamento para manter produto congelado. Então a gente só entrega um negócio morrendo para uma pessoa que vai terminar de matar. E aquilo prejudicando ele e a família dele. Né? E não é só, eu comi, mas não passei mal. A pessoa às vezes está com uma desbiose ali e não sabe o que está acontecendo. Uhum. Né? É muito complexo. Mas o que falta à gestão é entender, colocar pessoas capacitadas para treinar a equipe. Sim. Né? É igual ela falou assim, a gente faz o treinamento com a equipe, os colaboradores sabem, mas eles não executam. Mas quem é que cobra? Na maioria das vezes quem cobra é um colaborador que saiu de dentro do açougue, que está só perpetuando os vícios que eles tiveram a vida toda. Perfeito. Não é que essa pessoa não tenha capacidade de estar cobrando, mas ele não foi treinado para cobrar. E eu percebo isso, né? Ao mesmo tempo que o consumidor hoje está cada vez mais exigente e preocupado com a saúde alimentar dele, a gente observa, a gente estava comentando em alguns episódios do podcast ontem, desse intenso consumo pela alimentação mais saudável, né? O produto mais fresco. Em paralelo a isso, você tem a pessoa que não vai entender nada de carne e ela não sabe o que ela está comprando, né? Exato. Sim. O grande problema é esse. O consumidor não sabe o que ele quer e não sabe o que ele precisa. O mundo ideal do varejo da carne seria o quê? Nós temos carnes em porções pequenas, embaladas a vácuo, em embalagens de alta barreira e congelado. Essa é a melhor conservação da carne. Se você tiver isso processado em um ambiente saudável, o consumidor nunca vai ter problema com esse produto. Quando a gente fala em carne congelada, a gente está falando em carne, e aí a gente tem que lembrar que carne, o principal componente da carne é a água, a gente está falando em água em estado sólido, né? Onde que a gente cessa todos os processos enzimáticos naturais da carne e onde que a gente paralisa todos os processos microbiológicos que estão ali. Mas o consumidor não quer. Por que ele não quer? Porque quem está atrás do balcão também não quer. É a mesma coisa da gente voltar um pouco mais no passado. Hoje a aceitação ela já é maior. Mas quando a gente fala de carne embalada a vácuo, né? Uhum. Existem locais ainda no Espírito Santo que tem uma restrição muito grande a isso. Eu só quero carne fresca, desossada na hora. E essa carne fresca e desossada na hora, talvez ela é menos fresca do que uma carne que está embalada. Uhum. Porque a gente tem que lembrar de oxidação e tudo mais, que dentro da embalagem isso não acontece. Enfim, isso aí é um tema muito complexo para a gente
estender aqui. Eu vou levar Ricardo para comprar carne comigo quando eu for no supermercado agora. Mas olha, é interessante a gente também dizer que a partir do momento que um consumidor, né, se ele buscasse mais informações, porque acontece, o ciclo da qualidade ele está posto. Se você como consumidor, você cobra mais, você observa mais, você indaga mais, automaticamente quem está por trás disso tudo, que está provendo isso para o consumidor, vai falar, opa, tem observado, meu cliente está mais exigente. Isso acontece também na cadeia comercial de bares e restaurantes. Por quê? Porque, olha, meu cliente ele é mais exigente, então eu vou dar isso para ele. Porque eu não quero perder, eu vou fidelizar. No fim das contas, é retorno para ele também, né? Claro, e a gente tem que conversar com o varejo justamente sobre isso. Só o fato dele não estar perdendo, ele está ganhando. Sim. Com certeza. Só o fato de ele não estar desperdiçando, ele está ganhando. Então, para não desperdiçar, eu preciso controlar. Perfeito. E eu tenho que, então, ter os atores no meio do processo, no meio de tanta ferramenta tecnológica, agir com consciência. E para isso, então, tem que perder a familiaridade. Porque, como ele falou ali, aspecto da carne, quando está podre, né, quando está esverdeada, a gente sabe tecnicamente, microbiologicamente, né, o profissional técnico sabe o que aconteceu ali. Mas a familiaridade da pessoa que olha, não, a carne está vermelhinha ainda, ó, tá ótima. Isso é familiaridade, por quê? Porque sempre foi assim, porque ele aprendeu assim. Então tem um aspecto cultural também doméstico, que enraizado com o consumidor, que ele carrega isso com ele. Aquela experiência de ir ao supermercado com a mãe, com o pai, Isso com a avó e aí. com a avó. Ouvir ele comprando, ouvir ele pedindo daquele jeito, para ele é o jeito correto. Memória afetiva. E ele vai levar aquilo pra vida, né? Esse é o grande problema da carne fresca pendurada, né? Há anos atrás a gente não tinha carne embalada. Então você tem essa memória afetiva aí forte. Isso as pessoas carregam muito, né? A gente que lá no Senac, que a gente faz a qualificação dos profissionais para o mercado, né, e tudo mais, eu ainda em 2025 tenho que falar com um aluno meu que ele não pode lavar o frango na casa dele, nem no restaurante, nem no bar, na lanchonete, que trabalhar. Que são coisas assim. Mas minha avó fez isso a vida toda. Tá. E não morreu por isso, né? E se não lavar, fica com cheirinho de fresquinho. Então, a gente Tem mil desculpas. A gente tem que respeitar, eu como, né, instrutora, tem que respeitar esse aspecto cultural dele, mas ajudá-lo a desconstruir isso para o profissional, então, chegar. Né? Ô Lu, quais as boas práticas de manipulação segura dos alimentos você julga que você destacaria como fundamental para uma empresa ser reconhecida pela excelência na qualidade ali? A gente tem mais 40 minutos de podcast? Carol. Vamos invadir o próximo episódio. Não é? Porque, de fato, são muitas nuances, né? A gente não pode classificar uma coisa só, porque o combo da qualidade, ele é complexo. As boas práticas, como ele foi colocado aqui, a cadeia fria dos alimentos, né? Ou até mesmo a cadeia quente para aqueles alimentos que precisam de temperaturas aquecidas. Então, é a manutenção da temperatura. Quando a gente fala um aspecto, por exemplo, de rotisseria de uma loja, né? Do varejo de alimentos, que depende de alimentos quentes, ser mantidos quentes. Então, eu tenho, um equipamento que vai manter esse alimento quente, a proteção dos alimentos, a higienização de utensílios, de equipamentos, a higiene ambiental, piso, teto, parede. Por mais que eu não vá esfregar um insumo que eu estou manipulando na parede, mas eu preciso da higiene ambiental porque existe contaminação cruzada. E ela está acontecendo, a gente não está vendo. Então, essa situação também do não visualizar acaba colocando a pessoa numa situação que eu estou seguro porque eu não estou vendo nada, não tem nada de diferente do normal. Então, a higienização pessoal é extremamente importante. Será que todos os nossos colaboradores ainda em 2025 vão no lavabo exclusivo de mãos para higienizar as mãos? E quando fazem, é com o procedimento correto? É na frequência que tem que ser feita? O consumidor pode fazer denúncia? Deveria. Não faz. Sim. Ajudaria, né? Ajudaria. Nesse trabalho, né? Mas será que a gente precisa chegar nesse ponto? Então, a gente precisa da conscientização da alta hierarquia para mudar e estruturar uma política. Política é uma palavra muito legal, mas é complexa. Mas quando você tem uma política estabelecida e você vai, então, desmembrar tudo isso em ações de análise de risco, de gerenciamento de risco. Mas para analisar um risco, eu tenho que ter um conhecimento técnico para isso. Então, tem que ter profissionais que entendam de microbiologia dos alimentos. Tem muita gente no mercado trabalhando, muitas das vezes, ou que vai prestar uma consultoria, que ela não debruça do ponto de vista microbiológico. Se ela não entende aquilo, ela não sabe como que vai ter uma técnica, um procedimento para evitar uma contaminação. Perfeito. Ou que esse risco potencial aumente. Porque existe a contaminação. Agora, o risco, a gente precisa também controlar e evitar as novas contaminações. Então, entende como é que é muito mais complexo do que simplesmente tem que fazer isso, aquilo, outro? Então, é o armazenamento correto, as embalagens, né, tecnológicas que a gente tem, são as ferramentas de análise, checklist, mas checklist não é só documento, não é só número, não é só conformidade ou não conformidade. O que eu vou fazer com isso? Para isso, eu tenho que ter o intelectual acontecendo.
Então, a monitoria sempre é constante. Isso é um ciclo da qualidade que é dito há tanto tempo e aí não vai mudar, né? Dentro desse universo, né? Ricardo, muitos colaboradores veem as regras de higiene e manipulação como burocracia. A empresa está muito burocrática, não precisa disso tudo. Como transformar a cultura de qualidade em um valor compartilhado na equipe? Desmistificar essa coisa da burocracia e simplesmente trazer para a realidade de controle de qualidade mesmo. O que eu vejo dessa dificuldade, dessa aceitação deles, está totalmente relacionado à primeira pergunta que você me fez, com a resposta que eu te dei. É estrutural. Quando você tem uma estrutura bem definida, aqui lava a mão, aqui abre a embalagem, aqui corta bovino, aqui corta suíno, aqui mexe com frios. Quando você tem tudo determinado e você pegou na mão da pessoa e andou com ela pelaquele local uma vez, se torna natural de acontecer. Rotina. E quando você tem uma pessoa que está cobrando, que ela sabe o que está cobrando, vamos supor, dentro da indústria a gente tem a figura do monitor de qualidade, que é o que deveria existir dentro de todos os açougues no varejo. Se você tivesse um monitor de qualidade que está ali e viu a pessoa fazendo errado, fulano, vem cá, lembra que a gente falou? Não é aqui, é aqui. Quando você faz isso uma, duas, se torna automático. Quando a sua equipe está trabalhando dessa forma, quem vai fazer errado fica com vergonha de fazer. Só que o que a gente vê culturalmente é ao contrário. Quem faz certo que fica com vergonha. Porque fica assim, rapaz, você puxa saco do patrão, você não sei o quê, não precisa disso. Só que a gente não tem estrutura dentro do varejo para isso acontecer, infelizmente. Né? Eu já acompanhei loja aí, que eu já trabalhei loja que faturamento mês aí de 20 milhões acima, que vende muito, o açougue dele é super acelerado e o cara tem uma área de produção de 20 metros quadrados. Tipo assim, se você parar para pensar, vamos fazer uma conta aqui, de 20 milhões, 1/3 é o açougue. Vamos dar um exemplo. Açougue, setor de frios e tal, né? Olha o volume que esse cara tem que produzir para poder vender esse número numa área de 20 metros quadrados, tudo embolado. Porco, frango, suíno, aves, bovino, tudo junto. Aí o que eu já ouvi, né, da pessoa que é o responsável, ele fala assim, quando eu vejo eu faço isso aqui, ó. Porque não tem como ele cobrar da pessoa para fazer o certo. Só tem um moedor, aí tem uma demanda para moer carne suína, tem uma demanda, o cara vai parar no meio do atendimento de 50 pessoas. Para higienizar. Não vai. Então, assim, se a gestão não entender que ela precisa mudar isso e dar condição para isso acontecer, não vai acontecer. A gente tem estudos que falam, né? A estrutura física, ela motiva. Se eu tiver uma estrutura física adequada, Sim. ela motiva. E existe esse aspecto que ele comentou, que a gente fala que é um aspecto coletivo, organizacional. Se você for em outro país, por exemplo, jogar um lixo no chão, que lá não é feito isso, como é que você vai se sentir? Mal, claro. Todo mundo olha para você na hora. Então, isso acontece tanto do lado positivo quanto negativo. Então, esse senso da cultura de segurança de alimentos, que é a parte do pertencimento, por isso que é complexo, entende? Isso não é posto de um dia para o outro, isso é construído. Então, esse senso, ele tem que acontecer dentro de um ambiente saudável. Quando a gente fala de ambiente saudável, parece que é muito subjetivo, né? Mas, na verdade, não. Como ele falou, a estrutura física, se eu tenho uma iluminação, se eu tenho piso, teto, parede adequado, um conforto térmico, por mais que exista, a gente sabe que na área de manipulação, muitas das vezes, o conforto térmico ele é bem utópico, né? Mas como uma área Mas quem gelada, trabalha acostuma, não tem. quem trabalha costuma, mas e tudo isso acaba motivando, porque você faz, você aprova e você reforça através do positivo. Perfeito. Então, quando isso não tem, vamos fazer, porque ninguém está fazendo, porque às vezes o colaborador, ele se sente desconfortável, ele nem sabe o porquê. É um ambiente escuro, isso demanda também. Mau cheiro. Tudo mal higienizado. Está envolvido com o quê? Com procedimento, porque se sobra matéria orgânica, açougue não pode ter cheiro, nem agradável nem desagradável. Se está desagradável, resíduo, biofilme, etc. E alguma coisa ali está... Se tá cheiroso demais. Está errado. A carne ela absorve o cheiro. Não pode. Produto químico com cheiro a gente não pode usar na área de manipulação de alimentos. E é o que o pessoal faz para mascarar. É. Infelizmente é o que acontece. E assim, ó, o que falta da gestão do varejo é entender o seguinte: qual é o insumo da sua refeição mais caro? Carne. Qual é o insumo que representa uma fatia do faturamento dele gigantesco? Carne. Qual é o insumo super perecível, principalmente resfriado? Carne. E eles não dão atenção para isso.
Aí você vê inúmeros varejos trabalhando com margem negativa no açougue e não sabe por Tô quê. com medo de comer agora. Deveria ter medo. Não, você como É a realidade. Você como consumidora mais crítica, você vai selecionar o seu fornecedor. O que é selecionar o fornecedor? Essa expressão tão bonita, né? É simplesmente você ter uma capacidade de escolher onde você vai adquirir a sua matéria-prima para você transformar Onde em produto você tem pronto em casa. confiança, né? Exatamente. Ó, o trem mais bobo do mundo que eu falo em todo treinamento, todo workshop que eu chego. Você chega num açougue, você tem uma tábua que ela pega de lá até lá. Certo. Você acha que o colaborador, no final do dia, ele limpa essa tábua? Ele tá morto, ele tá exausto. Não existe equipe de limpeza. Quem faz a limpeza é quem tá trabalhando. Manipulando. Né? Vamos parar um pouquinho antes para limpar. Você acha que o cara vai pegar uma tábua dessa, vai levantar ela, vai limpar por baixo do jeito que deveria limpar? Não. Eu já cheguei em lugar que tinha larva embaixo da tábua. Por que que existe essa cultura dessa tábua grande? Ah, porque antigamente era feito assim. Sim, antigamente não existia conhecimento, hoje existe. O certo seria a gente trabalhar o seguinte, cada colaborador que está ali no corte, ele ter 2, 3, 4 tábuas desse tamanhozinho. E embaixo uma bancada de inox. Qual a melhor superfície para você apoiar a carne? O inox. Então, se você tem uma bancada que a carne está aqui, está só a parte do corte na tábua, Perfeito. que a função da tábua é só uma, proteger o fio da faca, não é para carne, é para faca. Você tá ali, passou 2 horas que tá trabalhando, 1 hora, troca a tábua, vem com outra, que ela vai ficar num tanque, numa solução, para quando você pegar ela de volta, ela tá... Higienizado. Zero. Só que aí você vai falar com o colaborador, ele fala assim, não, mas eu fiz a vida toda assim. Se eu botar uma tábua pequena aqui, ela vai rodar. Familiaridade. É tudo muito interligado, né? Sim. E é Olha. complexo. Não é simples, né? Bem que a Lu disse que a gente ia ficar uns 40 Ai, tá vendo? minutos aqui Pois é. falando. Olha, e o Poderíamos. tempo piscando ali já, tipo, sossega. Senhores, muito obrigada, Ricardo. Muitíssimo obrigada. Olha, eu saio daqui, confesso. Só não vai virar vegana, né? Ano passado ela saiu com requeijão, que não ia comprar mais o requeijão, me lembro bem disso. Ó, desse mal, esse risco aí não temos, tá? Senão eu vou parar de falar. Pelo menos por aqui não temos. Assumo que eu sou consumidora amante fiel de carne, de proteína, de frango, de suíno, de boi. Mas realmente a gente vai ouvindo, né? Especialistas no assunto, vai dando um pouco mais de maturidade pra gente perceber o nível de exigência que nós consumidores temos que ter, né? E aí fica meu agradecimento. Lu, Ricardo, muitíssimo obrigada pela presença de Até a vocês. próxima. Lu, até a próxima. Sempre. É muito legal esse Obrigada. espaço pra gente poder compartilhar informação e já Com plantar certeza. sementinha em quem tá assistindo a gente, Com né? certeza. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Você continua com a gente daqui a pouquinho, só aquele rapidinho intervalo pra gente trocar os nossos personagens. Daqui a pouco tem mais a CAPES Podcast. Instante só.